Nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância em aceitar que coisas ruins podem acontecer com a gente, como um burnout, uma doença, o fim de um relacionamento, uma demissão, e como aceitar essas coisas na nossa vida nos ajuda a parar de ficar tentando corresponder às expectativas das pessoas e assim parar de adoecer e começar a nos curar e finalmente nos sentir bem. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, mas comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante para trazer para nossa conversa aqui. Outro dia eu li uma matéria sobre o Eduardo Dussek. Para quem não sabe, o Eduardo Dussek é um cantor que ficou muito famoso nos anos 80, que ele fazia umas músicas super engraçadas, particularmente eu devo saber umas 4, de cabo a rabo, decora até hoje. Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, deixo logo o meu corpo inteirinho ensaboado. E ele teve no programa Altas Horas e contou que teve diagnóstico de Parkinson. E eu li a matéria em que justamente ele estava falando sobre isso. E nessa matéria ele diz que começou a perceber que estava muito sobrecarregado no trabalho e tal, teve outros sintomas, teve o diagnóstico, mas o interessante é como ele está encarando essa questão de ter uma doença degenerativa incurável, e ele está fazendo isso com a mesma inteligência e bom humor que ele sempre mostrou ter. E lendo a matéria, eu percebi que ele pode ensinar para nós duas coisas muito importantes com essa postura e esse olhar sobre a própria saúde. A primeira coisa é justamente sobre como ele encarou as mudanças que a doença exige dele no dia a dia. Então ele percebeu que estar sobrecarregado foi um dos fatores que acelerou o avanço do Parkinson. Então agora ele controla esse limite. Ele percebeu que a doença exige que ele não se canse. É como se ele tivesse gasto toda a cota de sobrecarga que ele poderia ter na vida. Isso soa familiar? Mas calma que no caso do burnout a gente consegue se recuperar. Mas, obviamente, se a gente se dispuser a aprender a respeitar os limites do nosso corpo também. Como ele percebeu que toda vez que ele ficava ansioso em cumprir algum prazo, ele acabava piorando. Como ele se deu conta que tudo que exige muita atenção e concentração pode disparar uma crise nele. Ou seja, como o corpo dele está obrigando ele a entender os seus limites. O nosso corpo é afetado e impactado pelo nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida é todo formatado e construído para que a gente corresponda à expectativa das pessoas, né? Para que a gente priorize as pessoas, nunca a gente, nunca a nossa saúde e bem-estar. A gente adoece para vencer as comparações, para ter tanto dinheiro quanto fulano, para ter a profissão que o nosso pai sonha, para mostrar que a gente tem mais sucesso que o Beltrano. Outro dia apareceu aqui um comentário maravilhoso, que a moça fala assim: semana passada eu falei uma coisa na terapia que eu mesma fiquei meio chocada com a minha fala. Se eu me despir da necessidade de impressionar as pessoas, eu não iria precisar trabalhar tanto. É isso, gente. Esse é o ponto. É por isso que a gente adoece. É por isso que a gente faz tão mal para nós mesmos, porque a gente tem uma necessidade louca de agradar os outros. E por isso a gente tem tanto pavor de ser julgado, de ser criticado. Você trabalharia tanto se você não dependesse tanto da opinião das pessoas sobre a sua vida? Se você não tivesse tanto medo do julgamento delas sobre você? Você estaria aí falando, eu preciso voltar a trabalhar, eu não posso sair do meu emprego. Se você não se importasse tanto com o que falam e pensam sobre você, e se você se importasse exclusivamente em estar bem e ter saúde? E a segunda coisa que a gente pode aprender com o Eduardo Dussek é sobre como a aceitação é importante para que a gente se cure. A aceitação de uma doença é muito difícil porque ela aparece como um obstáculo para que a gente continue levando aquela vida voltada a corresponder às expectativas das pessoas. Então a gente estava lá sendo bem avaliado por todos, porque a gente estava produzindo, sendo útil e ganhando dinheiro. E aí quando a gente burnouta, essas pessoas que estavam achando que a gente estava indo bem, saem correndo falando mal da gente e mostrando que o amor falso delas dependia do quanto a gente conquistava na vida. Não é culpa delas, todos nós aprendemos desde cedo que o nosso valor pessoal está atrelado à nossa conta bancária.
o que é um completo absurdo, né? Afinal de contas, somos todos pessoas e pessoas têm o mesmo valor. Mas acreditar que a gente não tem o mesmo valor faz a gente ficar tentando agradar, faz a gente ficar se comparando e não se achando bom o suficiente. Por isso que a gente resiste em aceitar que teve um burnout. Porque as pessoas vão pensar que a gente é preguiçoso, que a gente não dá conta. Por isso que a gente resiste em aceitar o fim de um casamento, porque as pessoas vão pensar que a gente é chato, fracassado e largado. Por isso que a gente resiste em aceitar que engordou, porque as pessoas vão achar que a gente não tem força de vontade, cuidado, etc. A gente não quer ouvir que é preguiçoso, fracassado e desleixado. Mas se a gente não aceita o que aconteceu na nossa vida e fica tentando voltar ao que era antes, recuperar, não mudar, ser como sempre foi, a gente vai ficando cada vez mais doente. E se a gente aceita o que aconteceu, é aí que a gente começa a conseguir se curar. Isso vai contra tudo o que ensinaram pra gente, mas o que ensinaram pra gente vai contra a vida, vai contra a nossa saúde, vai contra ser feliz. Tanto que você sempre fez o que te ensinaram e tá aí, infeliz e exausto. Quando a gente aceita que burnoutou, a gente consegue parar para entender o que foi que saiu errado e mudar. Quando a gente aceita que o relacionamento acabou, a gente consegue parar para entender o que é que não nos fazia bem ali, quais eram os nossos medos, os medos que fizeram com que a gente se agarrasse àquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. No burnout é a mesma coisa. O que fez a gente acreditar que aquele emprego que nos tirava um pouco mais da nossa dignidade a cada dia era tudo o que a gente merecia e podia ter? E a gente aceitando consegue entender e mudar. Quando a gente aceita que engordou, a gente consegue entender o que está nos fazendo ter uma relação ruim com a comida e mudar. Eu só consegui mudar minha relação com o trabalho quando eu aceitei que eu burnoutei. Quando eu entendi que eu me levei além do limite porque eu precisava da validação das pessoas. Eu só consegui entender porque todo relacionamento meu dava muito errado quando eu aceitei que eu estava agindo pelo medo. Que eu queria a aprovação social de ter alguém, mas no fundo sabendo que eu ia ser rejeitada. Eu só consegui equilibrar minha alimentação e parar de comer o que me faz mal quando eu aceitei que eu sou gorda, que o meu corpo é esse e que eu usava a comida para regular minhas emoções. O Dussek disse assim: descobri que eu deveria me preocupar menos e fazer coisas que me dessem alegria e contentamento, porque a dopamina ajuda a relaxar. Então eu decidi optar pela pintura. E agora ele pinta grande parte do tempo dele, que é uma coisa que ele gosta de fazer e que não aperta os botões da doença. Poxa, mas ele tem uma carreira de tanto sucesso. Tá, mas ele aceitou que ele precisa olhar para dentro agora, que ele precisa olhar para ele, que ele precisa cuidar da saúde. Que insistir em fingir que tudo pode continuar como era antes vai matar ele antes da hora. Poxa, mas eu tinha uma carreira de sucesso. Mas eu aceitei que eu precisava mudar a minha forma de viver. Porque se eu continuasse priorizando a aprovação das pessoas, eu não estaria aqui, gente. Eu já teria ido de arrasta para cima pelo menos há 2 anos num AVC. E você? Você vai ficar insistindo por quanto tempo que você precisa continuar conseguindo fazer as mesmas coisas que você sempre fez para não correr o risco de pensarem mal de você e sempre exausto, infeliz e sem dormir? Até quando? Até ser tarde demais? Pensa nisso. Eu vou deixar aqui na tela final uma aula que eu fiz sobre a opinião das pessoas na nossa vida e também um fazendo e falando que eu fiz contando como eu mudei a minha relação com a comida. Até o próximo!